Primeiro jogador que nós vamos falar aí, Jailson, João. Raio-X do Jailson, vem lá do Palmeiras. Um jogador, um goleiro que acabou despontando já mais tarde na carreira, né? Pelo menos para esse mainstream aí do futebol, vamos chamar assim. Foi contratado pelo Palmeiras para ser um reserva, em determinado momento acabou precisando assumir a titularidade em partidas difíceis, em competições difíceis, como por exemplo a Libertadores, que o América vai também disputar esse ano, e acabou que segurou muito bem a onda. A torcida do Palmeiras gosta demais do Jailson, deixou o clube esse ano muito pela questão da idade já bem avançada, mas ainda é um goleiro que pode ser interessante em alguns aspectos para o América, né? Principalmente pela questão de experiência aí na principal competição que o América vai jogar. Nos fale mais sobre ele, Jailson. Então, Alisson, é um bom profissional, assim, a gente já viu várias coisas ligadas à pessoa que o Jailson é. Em relação ao futebol, é um goleiro coerente, a gente, igual você comentou, ele tinha muito essa relação no Palmeiras, assim, de estar ali como reserva, né, de ter que, às vezes, suprir uma necessidade, tem ali um desfalque, né, por exemplo, a gente pega o Everton, direto indo para a seleção, teve Libertadores, o Palmeiras poupando, às vezes, alguns jogos. Então, o Jailson ficou naquele esquema, né, de, às vezes, ter que suprir uma necessidade. Inclusive, ano passado, ele jogou contra o América, né, no jogo lá no Allianz, e ele foi muito bem. Então, assim, é um goleiro experiente, tem 40 anos. Acredito que a questão da idade é o que mais pega, assim, em relação a toda a temporada do América, né? A gente pega, são vários jogos, várias competições, então ele vai ter problemas com isso? Como é que vai ser a temporada? Porque se a gente pega as últimas temporadas, o Jailson, ele não jogava todos os jogos, né? Então, assim, tinha um titular, que era o Everton, também, se eu não me engano, teve ali uma dobradinha quando o Praz estava no Palmeiras, mas, assim, pegando os últimos anos, era o Everton e Jailson. E o Jailson tinha essa questão de ser reserva, quando precisar ele entra, ele entrava muito bem, né? Igual eu comentei, esse jogo contra a América me chamou a atenção porque ele realmente foi muito bem, ele pegou um pênalti também, acredito que foi do Ademir, e assim, é um goleiro bom, defende bem o gol, questão de posicionamento, questão de penalidades, essas defesas ele tem uma certa qualidade, com os pés já tem ali algumas limitações, não é que nem o Cavicchioli, né? A gente pega a temporada passada, o Cavicchioli deixou boas impressões com os pés. Até porque o Né? Cavicchioli é acima da média nesse quesito, né, João? Sim, o América acertou quando encontrou o Cavicchioli, né? A gente vê agora como que ele é importante, a temporada passada foi muito positiva, né? A gente teve assistência dele, né, para aquele lance do Ademir contra o Santos, por exemplo. Era uma jogada assim que o América tentava muito aquela reposição com o Cavicchioli encontrando o Ademir na profundidade. Então, assim, se a gente pensar num titular, ainda acredito que seja o Cavicchioli. Tomara que se recupere bem, a gente torce para isso. É um goleiro muito capacitado, né, tanto defendendo a área, o gol, quanto com os pés. E o Jailson, vejo que, assim, é um goleiro que vai agregar ao elenco da América quando precisar. Ele já passou por isso, né, por essa questão de precisar ali ser um reserva, né, quando o goleiro titular precisa ser poupado, tem alguma questão, ele entra. Então, assim, para a realidade do América, acredito que seja interessante. É um goleiro que eu particularmente gosto. Igual eu comentei, defendendo o gol, ele se sai bem. É um goleiro que tem posicionamento, que consegue ir para aquele 1 contra o atacante, por aí vai. E com João, os pés ele tem uma certa limitação. sim, Diga. eu tenho uma preocupação pessoal com a questão física do Jailson. Já é um goleiro de bem mais idade. A gente sabe que goleiro hoje em dia evoluiu, né? Eles costumam ter uma vida mais longa aí no futebol e costumam até atuar em grande nível. O próprio Fábio, que foi ventilado aqui no América, já estreou pelo Fluminense e estreou bem. E o Jailson tem condição sim. Mas o Jailson é um jogador, a gente tá até vendo aí pela foto, que ele é corpulento. Ao longo da carreira, ele é um jogador que tem facilidade aí para ter um corpo mais avantajado. A gente sabe que depois de certa idade isso fica mais complicado ainda, né?
E para garantir a agilidade, o goleiro precisa estar mais fininho, precisa estar fisicamente bem. Você acha que o Jailson pode apresentar esse tipo de dificuldade aqui no América? Então, assim, acredito que é um profissional qualificado, que é assim, extremamente profissional, vai se dedicar para essa oportunidade. Realmente a questão da idade, esse momento da carreira, são fatores que pegam assim, né? Mas acredito que ele vai buscar estar na sua melhor forma física para toda essa temporada da América, né? Ele vai ser uma peça importante, né? Assim, se a gente pega, por exemplo, esse momento, o Cavicchioli não está à disposição, o Jailson ainda não estreou, mas eu vejo que ele está acima, assim, das outras opções, do Jori, por exemplo. E é um jogador que tem experiência, tem rodagem, né? Essa relação que a gente comentou sobre ele ser reserva, eu acredito que seja interessante, porque é um jogador assim, a gente pega toda a situação dos jogadores, né? Ele tá chegando num clube que vai disputar Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Brasileiro, tem Campeonato Estadual, e assim, ele sabe muito bem que tem toda uma hierarquia no clube, né? A situação que ele chega, ele já passou por isso, igual eu comentei, é um goleiro extremamente qualificado, extremamente profissional. Essa questão da forma física, assim, acredito que ele vai estar preparado para estar na sua melhor forma física. O que pega realmente, assim, acho que o principal é a questão da idade, porque a gente sabe a loucura que é o calendário brasileiro. Tem Copa do Mundo no final do ano, então isso é o que mais preocupa. E Esse assim, ano, especialmente, né? exato, eu estava até escutando você comentar sobre o pós-jogo, né, de América e Atlético, e assim, a gente está no início de temporada, né, os jogadores estão voltando, tem a questão da pré-temporada, aquela questão que é muito importante do tempo, né, para os trabalhos, então assim, aos poucos o treinador vai dando sua cara, vai agregando, e isso também vale para o jogador, né, assim, é um calendário muito maluco, tem a questão da recuperação, do condicionamento, então ter essas peças é interessante, né? Porque Até uma das perguntas aqui, João, é sobre isso. Por que o Jailson não estreou? Justamente por isso, para que consiga se condicionar bem para não estrear e lesionar. O Jailson é meio que virou agora a nossa última grande cartada pro gol, né? Com a contusão do Cavicchioli, a gente sabe que o Jori, por mais que venha até jogando bem, mas não parece ser o goleiro pronto para enfrentar uma bucha dessa de 2 partidas contra o Guarani do Paraguai. Então o Jailson é a nossa cartada. O América vai trabalhar ele muito bem para que ele já entre em condições, de repente 2 jogos ali antes do Guarani do Paraguai, até porque goleiro não tem muito essa questão de entrosamento, não tem tanto essa questão assim de ritmo de jogo tem, mas de entrosamento não tanto, e a gente sabe que é um goleiro mais do que provado, precisa de poucos jogos para entrar e entrar com confiança. E é melhor que ele entre assim. A pré-temporada, eu disse aqui na live passada, João, ela tá sendo criminosa, porque praticamente não tivemos pré-temporada decente, né? Ontem mesmo o América já teve um problema de contusão muscular com o Carlos Alberto, que é um jogador importantíssimo, é uma joia da base do América e já saiu provavelmente com contusão muscular, dificilmente se recupera aí nos próximos dias a tempo de ser peça importante contra o Guarani. Então, ter esse cuidado físico aí é realmente muito importante. Eu também acho que o Jailson tem que ter um pouco de calma com ele, porque a principal gargalo em relação ao Jailson, para mim, é físico. Para mim é físico. Tirando isso, debaixo das traves, eu tenho certeza que ele vai segurar a onda. Passamos a régua no Jailson? Passamos realmente esse ponto. Acredito que assim, a idade, a questão física, né, esse momento da carreira, até que a gente pega assim, goleiro, é óbvio que a gente tem goleiros que surgem no início da carreira e estouram, né? Mas a gente também tem uma fase ali, né, assim, muito também de atacante, que a gente pensa, não, 25 anos, 26 é a idade do atacante, né? Quando ele começa, ele chega no momento. E assim, eu vejo que nessa idade, o Jailson tem a experiência, igual você comentou também do Fábio, a gente viu, por exemplo, nessas temporadas de Série B no Cruzeiro, que mesmo com questão física, com a situação que o clube estava passando, ele saia muito bem. E eu vejo que o Jailson é uma contratação assim coerente para o América, para a realidade do clube, e a questão mesmo é a idade. Eu acredito que assim,
caso ele seja de fato titular, o Cavicchioli não apresente condições de jogar, vai ser interessante a gente ver como que o Jailson vai corresponder numa temporada assim maluca, né? Muitos jogos, calendário brasileiro é coisa de doido, né? Copa, então assim, como que um goleiro de 40 anos vai reagir todo esse calendário, né? Todas essas circunstâncias, viagem para lá, para cá, jogo fora de casa, dentro de casa, jogo em outro país e por aí vai. Mas pensando num elenco, tendo um Cavicchioli ali acima, né? Com disponibilidade, estando bem para poder jogar, eu vejo que o Jailson vai ter uma boa relação, é um ótimo profissional e acredito que agrega ao América. E também, assim, falando um pouquinho do Jori rapidamente, acredito até que tem ali um pouquinho, assim, dele ter essa chance justamente para ver, né? Para dar um corpo, assim, para o goleiro, dar uma chance, ver como é que ele vai se adaptar. Tem toda a questão, assim, ele também no esquema, né? A gente vê que, por exemplo, o Cavicchioli é uma peça importante também construindo, né? Ter um goleiro que saiba jogar com os pés é importante. Então, você colocar um goleiro assim no sistema, ver como é que ele vai reagir, a questão dos passes, né? Quando tiver que fazer uma reposição também é interessante. Então, o Jori tá ali tendo algumas chances, daqui a pouco a gente vai ver o Jailson, e tomara que o Cavicchioli volte, porque tá num momento especial da carreira, né? Com certeza.